Queridos irmãos, vamos para mais um vídeo da nossa série Lições do Êxodo, e é uma grande alegria a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre Moisés e suas desculpas, Então, muitas vezes usamos de desculpas. Vamos aprender um pouquinho sobre Moisés e suas desculpas. No capítulo 3 de Êxodo, Deus aparece a Moisés através da sarça ardente. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E aí então no versículo 9, Deus fala: o clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus fala aqui: eu sei o que está acontecendo. E aí no versículo 10 e 11... agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que o tires do Egito, o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então ele começa com a primeira desculpa aqui no versículo 11, Moisés começa se desculpando. E aí então Deus dá uma série de argumentos aqui. Capítulo 4, vamos ao capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, dirão: o Senhor não te apareceu. Novamente Moisés inventa uma desculpa, fala: o povo não vai dar moral para mim, eles não vão me ouvir. E aí então Deus fala: pega essa vara que você tem na mão, joga no chão, e ela virou uma cobra. E aí então Moisés falou: mas ainda não, tal. Aí no versículo 6, capítulo 4, 6, e disse mais o Senhor: coloca a mão no teu peito. E colocou a mão no peito, e a sua mão ela ficou leprosa. E aí Deus falou: põe de novo. E ele foi ali curado. E aí olha só o versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aí Deus fala assim: mas quem que fez a boca? Fui eu, Moisés, eu que fiz a boca. E Deus tenta aqui falar para Moisés: não, mas eu que fiz a boca. E Moisés continua aqui resistente. E aí versículo 13 ele diz: Senhor, peço que envie outros que queiras enviar. Moisés tentando escapar aqui da obra, querendo fugir de qualquer jeito. Ele tenta fugir de tudo que é jeito. E aí o versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E aí Deus disse a ele: seu irmão Arão vai te acompanhar, e ele que vai falar por você. Aqui nós vemos Moisés tentando justificar suas limitações. Mas se a gente for pensar na vida de Moisés, será que Moisés seria capaz de liderar 1,5 milhão de pessoas? O cálculo que se faz aproximadamente teria 1,5 milhão de pessoas. Você conseguiria liderar 1,5 milhão de pessoas pelo deserto? Moisés, quem era Moisés? Vamos ver a ficha de Moisés, como o pessoal fala, Vamos puxar a ficha de Moisés. Ele era um assassino, melancólico, fujão, esperto, liso. Você viu a desculpa que ele está dando aqui? Uma desculpa atrás da outra, parece muito com nós, Cheio de desculpas. Mas Deus quis justamente usar Moisés. Quem somos nós? Moisés era espertinho, cheio de desculpa. Mas eu não sei isso, não sei aquilo. Parece conosco. E nós, como nós somos? Cheio de desculpas, não tenho tempo, não posso, não tenho habilidade, não sei, não quero. Sempre temos desculpas. Sou um pecador, cheio de erros. Mas é justamente nós, eu e você, que Deus quer usar. Deus, ele quer nos moldar. Olha só que interessante. Moisés era melancólico, tem um temperamento tímido, muito tímido, difícil para falar em público, por isso que ele ficava com essas desculpas. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas, introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. Moisés era melancólico, mas ele era detalhista. E ele fez ali a redação da lei de Moisés. A lei foi ele que escreveu, detalhista. Precisava de um cara detalhista como Moisés para compilar tudo, deixar tudo escrito ali de forma perfeita, porque as leis eram muito minuciosas, eram muitos detalhes. Deus precisava era justamente de Moisés, mesmo ele sendo um fujão.
Todos nós somos imperfeitos, não somos perfeitos. Mas é justamente isso que está a beleza do ser humano, nós com nossos defeitos, e Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer trabalhar nas suas qualidades e quer trabalhar também nos seus defeitos. Ele quer transformar seus defeitos. Deus transforma a vida desse fujão. Deus transforma a vida desse homem que não era tão comprometido. E aí depois você vai ver lá em Números 14, versículo 11 a 19, um momento em que eles vão ali, né, até Cades Barneia, e ali então eles espiam a terra. Quando eles retornam, todo mundo quer voltar para o Egito, e aí Deus perde a paciência. Deus fala assim: ó Moisés, é o seguinte, eu vou acabar com esse povo tudo, eu vou matar todo mundo, e vou começar um novo povo com você. Lembra que no início ele era um fujão? Ele não era comprometido com a causa? E Deus transformou isso na vida dele. Sabe o que acontece em Números 14, do versículo 11 ao 19? Moisés fala a Deus assim, ó: Deus, não mata esse povo, se for preciso me mata, risca meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Moisés se torna comprometido com o povo, comprometido com a missão. Aquele homem que fugiu do Egito, que era cheio de desculpas, queria fugir da missão, se torna um homem comprometido, um homem enganjado na missão. Deus, ele transforma nossos defeitos em qualidades. Deus transforma a nossa vida. Há pessoas que são ruins, né, que estão cheios de defeitos, mas ninguém é tão ruim que Deus não possa transformar. Quando um assassino poderia guiar o povo de Deus, Moisés era um assassino, ele tinha matado um egípcio e tinha fugido para o deserto, e agora Deus chama esse assassino para ser o líder, ser o guia, e transforma esse assassino em um grande líder, um líder do povo de Deus. Deus transforma pessoas. Muitas vezes somos presos a paradigmas de pessoas que eram isso ou eram aquilo. Moisés era um ex-assassino, era um assassino, tinha matado uma pessoa, e agora ele era o líder do povo de Deus. A lei de Deus se tornou a lei de Moisés, se a gente pensar no passado de Moisés, a lei de um assassino, mas não, Moisés se tornou um grande líder, porque Deus transformou outras pessoas. Raabe era uma prostituta, ela se tornou da linhagem, Deus transformou Raabe. Pedro era um fujão, ele ali negou a Jesus 3 vezes, e depois ele se torna comprometido com a causa. Não há ninguém tão ruim que Deus não possa transformar. Não há ninguém com tantos erros e pecados que Deus não possa transformar em uma grande bênção. E aí você pega esse Moisés cheio de defeitos, um assassino, fujão, espertinho, que não quis se comprometer com a causa. E aí Deus transforma ele se compromete com a causa. E aí em Deuteronômio 34, 10 a 12, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, e a quem o Senhor conheceu face a face, e quem fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Ele se tornou só o maior profeta de todos os tempos. Deus, ele transforma a vida das pessoas. Eu gostaria de colocar 2 desafios para você. Nunca olhe para uma pessoa e fale: Deus não pode transformar essa pessoa. Porque Deus transforma assassinos em líderes. Deus transforma fujões em grandes líderes. Deus transforma pessoas melancolosas, cheias de dores e ali fujões. E Deus transforma em grande líder. Um líder que guia 1,5 milhão de pessoas. Então, para você, chega de desculpas. Eu sou assim, você não é pior que Moisés, você não é pior que Raabe, você não é pior do que Pedro e tantos outros homens, e Deus pode transformar, não importa como você seja. O ladrão da cruz era um assassino, e ali Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus transforma a vida e dá salvação a todos. Você não é ruim o bastante para que Deus não possa te transformar. Ele transforma todas as pessoas e usa. Chega de desculpas.
Você pode ser ruim o tanto que for, Deus pode te transformar e te transformar num guia, num líder de 1,5 milhão de pessoas. Moisés, um assassino, Deus transformou num líder de 1,5 milhão de pessoas, no mínimo, era o povo de Deus que estava caminhando pelo deserto. Sabe aqueles desafios que você tem? Eles não são maiores que Moisés, provavelmente. Moisés tinha 1,5 milhão de pessoas para guiar no deserto. Um deserto que não tinha comida, não tinha água, e Deus usou Moisés. Ele pode transformar a sua vida, sabe, todos aqueles seus defeitos, Deus pode transformar, as suas qualidades Ele pode usar. Entregue sua vida a Cristo, se entregue a Ele, e Ele vai transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Moisés. Se entregue hoje a Ele, entregue sua vida e chega de desculpas, confie nele, Ele vai te transformar, e você pode ser mais um usado por Deus, sendo bênção no reino. Essa é mais uma lição do livro de Êxodo. Deus abençoe a sua vida. Chega de desculpas, não fuja. Deus pode transformar a sua vida.